Bom, nós seguimos falando sobre o PIB da agropecuária, que teve recuo de 2,3% no segundo semestre de 2024. Quem vai comentar esses números para a gente é o tributarista e colunista do canal AgroMais, o Davi Andrade. Meu amigo Davi, seja bem-vindo, boa tarde para você. É um número interessante, né? Aí, o PIBão, como estão chamando por aí, que não é tão PIBão assim, mas que tem uma queda significativa da agropecuária que preocupa também nossos produtores, né? Aí a jogada foi aquela, os efeitos climáticos, as condições estão acontecendo, enchentes, secas. É só isso ou o produtor está mais cabreiro, como nós dizemos lá no interior? Vocês aí em Minas e nós lá em Goiás, hein? O produtor está cabreiro, amigo? Boa tarde, bem-vindo. O produtor tá cabreiro, o investidor tá cabreiro, tá todo mundo com o pé atrás, né, Thiago? As notícias aí que vocês deram agora, né, do bloqueio do X no Brasil, isso espanta investimentos, espanta capital estrangeiro, espanta capital produtivo, mas essa é outra história, né, Thiago? Não é para agora. Bom, falando aí do PIB, né? Tem uma projeção do PIB de crescimento, né? Em detrimento de um decréscimo do PIB do setor agropecuário, que a gente está vendo aí com os indicadores do IBGE, né? Temos uma projeção do IBGE, Thiago, de uma safra nesse ano no Brasil que deve ser 5,5 menor do que verificado em 2023, né? É um número grande, é um passo atrás muito grande, muito relevante, né? É claro que no núcleo desses problemas, a gente tem não só a questão das enchentes no Rio Grande do Sul, mas as questões ligadas mesmo às altas temperaturas em outros estados, a falta de chuva em outros, né? Pouco se salvou, né? Mato Grosso foi um dos estados que ainda teve uma grande produção, Minas Gerais aqui também salvou um pouco esse índice, mas de resto os grandes produtores, os grandes estados produtores no Brasil sofreram, né, Thiago? Sofreram. Agora, isso tudo revela também uma questão importante, né? Mais do que nunca, os recursos do Plano Safra têm que chegar para a ponta, né, Thiago? Tem que chegar para o produtor, né? E os produtores estão estrangulados com crédito difícil, até pela questão de falta de liquidez mesmo, em função dessas crises, né? Então, as autoridades monetárias no Brasil têm que criar algum mecanismo para viabilizar a chegada desse crédito, quanto mais rápido for, para a ponta, para o produtor rural, para que de alguma forma esse cenário meio grotesco aí de produção rural para esse ano seja minimizado, né, Thiago? Temos que chegar, o governo tem que fazer chegar à mão de quem necessita desse volume de crédito previsto no Plano Safra 24-25. Verdade. Agora tem outra questão interessante também, né? Porque nós temos um LDO que era para ser apresentado na tarde de hoje ao presidente do Congresso. A Nayane esteve aqui com a gente agora há pouco, ainda não aconteceu essa entrega de fato, de forma oficial, e também não tem esse número específico do que vai ser destinado aí para a agricultura. Nós já sabemos que cortes estão previstos em alguns pontos importantes de financiamento. O FEAG, por exemplo, é um dos que estão aí, o Proagro, né, que é um dos que estão com corte já na ponta da agulha para o ano que vem. O que nós podemos esperar, então, a nível disso, de orçamento para o agronegócio e como que esse orçamento também pode impactar nessa questão do PIB? Porque é tudo uma cadeia, tudo ligado um ao outro, né? Claro. O corte orçamentário que vai impactar o agro, efetivamente impacta todo o agro, impacta o crédito do agro, impacta as políticas públicas ligadas ao agro, né? Então, esse corte orçamentário, evidentemente, vai impactar o resultado do agro esse ano, né? Aquilo que a gente sempre falou e vem falando, né, Thiago? Tudo isso fruto da desorganização das contas públicas, né? Do gasto excessivo, que gera inflação, que gera juros, aquela roda que a gente já conhece, né, Thiago? E que, infelizmente, o Brasil não conseguiu sair dela. Então, nós temos que observar também esse viés, porque esses cortes orçamentários, que são até necessários por conta desse desgaste ou desse gasto excessivo do governo, irão impactar, sem sombra de dúvidas, irão impactar as políticas públicas ligadas ao agro. E, sobretudo, né, Tiago, a questão do crédito para o agro. Essa que é a válvula, né? Essa é a válvula, é o combustível do agro. O agro precisa de crédito, até por conta dessas questões sazonais, dessas questões climáticas que afetam diretamente a produção. Precisa chegar dinheiro, e precisa chegar dinheiro rápido, desburocratizado,
e com taxa boa, né, Tiago? Também não adianta chegar o dinheiro lá com a taxa de juros lá na estratosfera, né? Sem dúvida. Para a gente encerrar aqui, voltando para esse assunto agora do PIB, eu lembrei aqui agora há pouco, eu estava dando uma olhada, nós até rodamos aqui uma fala do ministro Haddad falando de revisar já o PIB, que pode ser maior do que o que foi divulgado, com esse aumento de 1,4%, ou seja, pode chegar até 2,7% no final do ano, a projeção do governo, mas que especialistas já falam em mais de 3%. E uma dessas falas dele no dia de hoje, ele até falou assim, já podemos também rever os investimentos para o ano que vem. Ou seja, o governo já está querendo mexer naquilo que ele não tem. É mais ou menos por aí, ô Davi? É aquela história do sujeito que vai viajar lá para as paradisíacas praias da Grécia e já compra o pacote esperando que ele vai ganhar na Mega Sena mês que vem, né? Mesma história, Thiago. Já gasta por conta, né? Já gasta por conta. Olha, e tem um dado importante nesse número aí do crescimento do PIB, né? Que o ministro Haddad não disse. Tem um forte impulso do consumo das famílias, mas tem um impacto severo nesse PIB do consumo do governo, chamado ponto G. O governo consome muito e, portanto, o próprio governo consumindo muitos serviços, etc., impulsiona esse crescimento do PIB. Quer dizer, de certa forma, se você expurgar do PIB o efeito do consumo do governo, que impulsionou esse PIB para cima, você não vai ver esse índice tão alto assim, não. Então, vamos botar a bola no chão e, pelo amor de Deus, não vamos gastar o que a gente não tem, né? Porque essa é a fórmula da insolvência, essa fórmula do insucesso, né, Tiago? Sem dúvida nenhuma. Para nós analisarmos agora de verdade, você falando dessa questão aí do governo estar comprando um pouco mais, a gente viu também nessa fala do Haddad de hoje, ele falando, né, que precisa de investir um pouco mais na linha de indústrias e serviços. É por isso que a gente vê, então, uma vontade a mais do governo de colocar o PAC de novo aí em andamento, porque você consome mais da indústria, você vai buscar mais minérios, mais ferro, mais cimento, mais mão de obra no mercado. Por isso que gera esses números tão grandes assim no setor de serviços aqui no país? Também, Tiago, é o programa da desaceleração da economia, do crescimento, né? Porque é aquela velha ideia de que o Estado é o dínamo da economia, que o Estado tem que promover o crescimento econômico, né? É uma ideia ultrapassada, a ideia de países de ideologia socialista mesmo, de que o Estado é a válvula motriz da economia, e não é. Estado nenhum promove crescimento econômico. O máximo que o Estado pode fazer é substituir a iniciativa privada naquilo que a iniciativa privada não alcança, em termos, por exemplo, de infraestrutura. Agora, esse PAC aí nós já vimos na época de 2000 e Dilma, aí, o que aconteceu? O que aconteceu com o governo, com esse PAC? Quantas obras foram paralisadas? Quanto dinheiro público foi gasto? Né, Tiago? Quanto dinheiro foi queimado? Então, essa é a fórmula também do insucesso. PAC não resolve nada. PAC só cria um canal gigantesco de consumo de dinheiro do pagador de imposto, sabe, Tiago? Essa é a minha visão. Certo, então, eu agradeço a sua participação mais uma vez, amigo. Te espero aqui na terça-feira que vem. Bom restinho de semana e até terça. Obrigado, amigo. Um forte abraço a todos que nos acompanham. Até a próxima terça. Você também, até lá.